Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, o Entre Direitos. Especialmente hoje, o Entre Direitos vai ser em colaboração com o canal do YouTube Harmonizando Direitos, que é também da Faculdade de Direito em parceria com a professora Edneia. E o tema de hoje é um tema muito interessante. A gente vai falar sobre bets, essas apostas online. E quem vai estar falando isso para a gente aqui é a professora Sara Simonato, que aceitou nosso convite de estar aqui. Professora, seja muito bem-vinda ao Entre Direitos. Obrigada, Tiziano. Bom, a primeira pergunta, professora, eu já costumo falar, que é para você se falar. Se falar é ótimo, né? Para você se definir. Quem é você entre direitos? Bom, Fale um pouquinho de você. é a pergunta mais difícil, tá? É verdade. Bom, eu sou advogada, sou professora desta casa, estou voltando depois de algum tempo, muito bom estar aqui, Muito bom recebê-la de volta. fico feliz. Eh, Sou já professora há 20 anos, não é uma conta que a gente não faz, né? No ensino Eh, superior, né? no ensino Uma superior. amiga querida, pessoal. E sou castelense, né? Ou seja, conterrâneos. Isso daí. Mas eu sou professora acima de qualquer coisa. Engraçado que como a gente quando se a gente se apresenta, né, a minha qualificação, muitas vezes eu coloco que eu sou professora e depois eu lembro: "Ah, eu sou advogada também", mas o que que é o sentimento, né? É É assim que eu verdade. me sinto, porque, o ato de ensinar, ter a oportunidade de ensinar o que que é direito, o que que é certo, é perfeito, é o Maravilhoso. que eu me realizo. Vem da família também, né? A É, mãe professora, não é DNA. verdade? Seu mestrado foi em quê, professora? Direito privado. Maravilha. Coisa boa. Esse pessoal de direito público aí, Ah, não, é? não, não, não. Não, volta para o chão. Seja muito bem-vinda mais uma vez Obrigada. ao nosso Entre Direitos aqui. E antes de começar o tema propriamente dito, depois eu vou fazer uma introdução para a nossa audiência, eu queria perguntar quem é a professora Sara Simonato entre direitos, né? Você meio que já Aham. se apresentou, mas na verdade eu quero corrigir. Que é, professora Sara, o que é direito para a senhora? O Então, que você entende? O que você sente como direito? Eu sempre faço essa pergunta para todos os professores da casa. entendi. Bom, vamos lá. Eu, como boa professora de direito privado, eu sempre tenho como marco, talvez, aquilo que é de boa fé. Eu acho que e eu sempre falo isso com os alunos, eu falo assim: "Gente, se vocês entenderem bem o que que são os princípios, o que que são os valores, os vetores, você no fundo, no fundo, você sabe o que que é certo e o que é errado". Então, para mim, direito não é só e exclusivamente aquilo que é, ah, o legal, o que está na lei, o positivado. Sim, É muito mais do que isso, é o sinônimo de justiça. Ou seja, às vezes o que é justo não necessariamente é a mesma coisa daquilo que está na norma jurídica. Às vezes por uma questão de justiça, a gente precisa afastar a lei e aplicar aquilo que é o equilíbrio, aquilo que é a equidade. Então, acho que a boa-fé, para mim, resume, né, ela consubstancia aquilo que eu entendo como direito. então direito é mais do que um monte de letras juntas Com reunidas certeza. ali, muito mais do que o direito posto, que a gente diz, né? É, até porque tem algumas normas que eu acho precárias. Uma delas, inclusive, é o que a gente vai É discutir isso que eu ia hoje. falar. É isso que eu ia falar exatamente agora. Eu acho que falar sobre bets tem regulamento, e juridicamente falando, no direito positivo, a gente fala, não, está posto e é É, isso, mas a gente vai analisar os problemas aqui. Não é exato. isso, professor? Uhum. Pessoal, então, imaginem um negócio onde o governo autoriza a operação e com essa operação ele arrecada bilhões em tributos e assiste a população se endividar em escala histórica. E no fim das contas, ainda ele sai no prejuízo. Esse negócio existe. Ele está no celular e provavelmente no celular do seu vizinho, talvez esteja até no seu. A gente está falando das famosas bets, as plataformas de apostas esportivas online, que desde 2023 operam legalmente no Brasil e transformaram um país num dos maiores mercados de aposta do mundo. Os números eles são difíceis de serem ignorados. O Estado arrecadou quase de 10 bilhões de impostos sobre bets em 2025. As empresas, e aqui eu faço um recorte de que são as maiores empresas, aqui elas faturam cerca de 37 bilhões nesse período, até 2025. E o custo social gerado pelo endividamento, pelo vício e pelos danos à saúde mentais do brasileiro estão estimados em mais ou menos 38, 39 bilhões por ano.
Enquanto isso, o governo destinou ao nosso Sistema Único de Saúde, para tratar os impactos dessas apostas, apenas 57 milhões de reais, menos de 1,15% do que ele arrecadou em 2025. Especialistas estão calculando que o gasto real com a saúde gerado pelas bets é de 500 vezes maior do que o seu repasse. E a pergunta que fica, pessoal, e que a gente vai tentar, vai ser a mola, vai ser o norte para a gente nessa conversa com a professora Sara, é uma pergunta simples, mas ela incomoda. O Estado brasileiro está lucrando com as bets ou pagando as contas delas? Quem está lucrando com isso? Quem está Uhum, ganhando com isso? exato. Né? Hoje vamos explorar um pouco essa contradição. Nós vamos falar um pouquinho de dinheiro público, das famílias endividadas, dos jovens que estão viciados, das empresas que faturam bilhões e mandam esse lucro para fora do país, e de um governo que, ao mesmo tempo, critica o problema e depende da receita que esse problema gera. Sejam todos bem-vindos ao podcast, cujo o tema é sobre bets. A casa sempre vence, o Estado brasileiro e as bets, com a professora Sara. Professora, eu vou partir, feitas essas introduções, Ótimo. né, eu vou partir para a primeira pergunta. Vamos começar com perguntas mais genéricas e depois Uhum, a gente vai afunilando e vendo as perspectivas. perfeito. Tá bom, professor? É, qual é a diferença entre o jogo e a aposta no contexto jurídico brasileiro? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença Uhum, entre jogar e apostar dentro do contexto normativo do uhum, Brasil. E aí, a ideia de apostas lícitas, apostas ilícitas, proibidas, toleradas, autorizadas, tem diferença sobre uhum. isso? O que a senhora pode falar com a gente sobre isso, né? Como o nosso ordenamento jurídico, ou seja, como o direito brasileiro trata na prática essa questão de jogos e apostas, né? O que o Uhum. direito, eu imagino que seja um ramo do direito civil, né? Que seja disciplinado por isso. É, Você pode falar um pouquinho disso, essa introdução para a gente, se show. isso é normatizado, se isso não é normatizado, e nesse Beleza. sentido. Ticiano, vamos lá. Início do século passado, a gente não tinha nenhum tipo de normatização específica sobre. O Código Civil do século passado, de 1916, já trazia a questão do jogo e aposta, que, aliás, são atos diferentes. O que, que é o jogo? O jogo em si é a atividade, é a ação humana. Então, quando eu estou lá jogando pôquer, eu sou um agente daquele ato. E se eu estou colocando dinheiro ali de forma arriscada, Sim. isso é aposta. Então, às vezes, eu posso estar jogando sem qualquer tipo de aposta, ou eu posso estar jogando e apostando ao mesmo tempo. Ou, do outro ponto, eu posso estar só fazendo uma aposta. Eu posso estar um terceiro de fora, uma pessoa, um agente externo, que estou só simplesmente assistindo o jogo de duas pessoas e eu faço ali uma aposta, ou seja, eu emprego ali algum tipo de valor com um resultado que eu não sei, que é um resultado aleatório, um resultado incerto. Mas é por isso que normalmente eles vêm juntos, mas o jogo em si é a atuação da pessoa. E a aposta é o fato dela investir valores num resultado, num êxito que ela não tem certeza. E aí, professor, Desde. Ah, pode falar? só uma questão. Então, você está me dizendo que jogo é uma coisa e aposta é É, outra. Inclusive, então, os próprios jogadores podem apostar entre eles. sim, sim. E também pessoas que estão externas, que não tem Aham, nada a ver, que não tem realmente o controle daquele jogo, podem aham, também fazer apostas que estão exato. relacionadas aí ao imprevisto. Aham, Então, perfeito. ao mesmo tempo, você poderia ter, então, a possibilidade dos jogadores combinar entre eles resultados? Pois é, né? Temos aí É, jogador né? de futebol, às vezes, respondendo É, para o processo por conta de combinar, levar entendi. cartão, combinar gol, combinar, enfim. Mas volta comigo nesses conceitos iniciais Show. que a gente estava. Jogo, Então, assim, aposta. jogo e aposta, então, são atos diferentes, né? O fato de você ser um agente ativo e, outro lado, você tá apostando. Eu percebo que hoje em dia, no cotidiano, as pessoas meio que confundem os conceitos e aplicam de forma genérica. Porém, desde a década de 40, a Lei de Contravenções Penais proibiu os jogos de azar, né? Os jogos e apostas. Mas, historicamente, se a gente for em qualquer cidade mais histórica, né, São Paulo, Rio, Petrópolis, você Sim. tem cassinos, né, pelo menos aqueles antigos, né, não em funcionamento, óbvio, né, mas você encontra as sedes deles. Então, em algum momento no Brasil, eles eram liberados, deixaram de ser a partir, né, do momento que você tem ali a lei de contravenção penal, enfim. E
Código Civil atual, ele continua a normativa do mesmo modo, ou seja, até então o Código Civil atual, né, de 2002, que entrou em vigor em 2003, na mesma toada da Lei de Contravenção Penal, falava o seguinte: se você jogar ou apostar, você não tem que pagar. Ou seja, a obrigação que se surge em razão de eu ter perdido uma aposta, ela não vai ser judicializada, o juiz não vai me Olha que condenar, interessante. não vai me condenar a pagar por uma aposta, porque é uma obrigação natural e não é passível de ser cumprida no judiciário. Até 2018, estávamos nessa situação. Então, peraí, professor. Só para a gente entender. Então, até 2018, a ideia de que se eu fizesse uma aposta com você, ou então se eu participasse de uma aposta específica, a gente não poderia executar isso na Não, não justiça. poderia. Existiria, eu poderia cobrar entre amigos Exato. aqui, seria uma É, obrigação. exato. Agora, daí você levar isso para o Poder Judiciário, Você ganhar um não gigante, tá? entendi. Agora, a Perfeito. gente tem que lembrar que existem ali algumas apostas que são lícitas, mas elas nasceram lícitas, tá? Como a questão da Caixa Econômica, por exemplo. Elas A lo- nasceram Lícitas. Ou lícitas seja, elas já foram regulamentadas por desde o leis início. Tanto específicas. que quando a loteria, né, a Caixa Econômica vai lá fazer o sorteio, ele é transmitido, tem que ser ao vivo, então você está ali tentando acompanhar por uma questão de segurança, por uma questão de transparência, você consegue ver os números que estão sendo sorteados, Baú da Felicidade antigo, não sei se o pessoal vai lembrar disso. Foi denunciando isso, idade aqui. não é? Aí, então, algumas elas já nasceram lícitas porque foram regulamentadas e os valores são convertidos para a Receita Federal, ou Perfeito. seja, eles são uma forma de arrecadação. Inclusive, a própria Caixa Econômica, o seu valor é destinado grande parte para a saúde, educação, para a segurança pública, tá? Agora, a partir de 2018, nós tivemos a regulamentação das apostas esportivas, e é exatamente essa que você comentou aí, né? Ah, então eu vou ver, eu arrisco aqui que vão ter não sei quantos escanteios, não sei quantos laterais, não sei quantos cartões. É Tem quantos exatamente essa. gols? Isso, gols, né? E em 2023, nós tivemos a regulamentação dos jogos online. Então, a partir de 2018, nós tivemos essa abertura de possibilidades de jogos que até então eram considerados, né, jogos ilegais, eles passaram a ter uma regulamentação totalmente diferente daquilo que já primava o nosso ordenamento jurídico, tanto pela lei de contravenção quanto pelo próprio Código Civil. Entendi. É, quanto a esses jogos específicos, como é que é essa regulamentação aí desses Uhum. bets, né? Que a gente fala aí popularmente, acho que é o mais popular é o jogo do tigrinho, não é É, isso? Como exatamente. é que acontece isso? Eles são tão autorizados no Brasil? Isso que a senhora está querendo São, dizer para mim. são, eles são autorizados. O governo justificou que, quando ele foi fazer a regulamentação, ele pensou assim: vou fazer uma regulamentação extremamente exigente, vou estabelecer critérios bem difíceis de serem alcançados para a gente poder filtrar e terem poucas empresas, né, que atuam no mercado. Foi esse critério mesmo? Lê do engano, né, gente? Porque nós temos aí centenas de atividades acontecendo. Por quê? Dentre a primeira exigência que nós temos é que a empresa seja brasileira. Ah, Sara, mas tem um monte de empresa que não é brasileira. É fato, porque para uma empresa ser considerada empresa nacional, Tupiniquim, ela precisa de quê? Ser criada dentro do formato, dentro do padrão do direito empresarial. Então, se ela tem um contrato social, um ato constitutivo registrado, ela consegue o CNPJ na Receita Federal, ela é uma empresa Ela é brasileira. brasileira, tão brasileira quanto é você. Então, Sim. mas e o capital social dela? O capital social dela, apenas 20% tem que ser de acionista brasileiro. Então a gente sabe que os outros 80% nem ficam aqui no Brasil. E mais, a lei exige que tenha uma sede administrativa, ou seja, você tem que alugar uma sala Sim. comercial para falar, funciona aqui. Para não dizer que é uma filial de alguma empresa estrangeira, mas basicamente é isso que acontece. É, tem que pagar, né, até a licença do Ministério da Fazenda. O custo dessa licença, dessa outorga, é de 30 milhões. Então, não é qualquer empresa que 30 consegue milhões. milhões. E você tem que ter um capital social de mais 30 milhões e mais uma reserva de pelo menos 5 milhões. É muita coisa.
Então não é uma empresa pequena que vai começar esse tipo de atividade. E os sócios, eles precisam ter aí uma idoneidade, né, financeira, não podem estar respondendo por nenhum time de crime, né, de financeiro ou que afete ao sistema econômico, para poder também não virar lavagem de dinheiro, né? Ou seja, Sim. porque senão seria muito fácil. Eu tenho um monte de dinheiro ilícito aqui, vou criar uma bet para poder Pra lavar dinheiro. lavar. Então, tecnicamente, isso não Perfeito. pode. Então, assim, essas empresas hoje, elas são empresas, e por mais que o governo federal tenha justificado, nós criamos critérios muito fechados, nós temos mais de 80 empresas. Só que dessas 80 empresas, elas podem oferecer até 3 marcas de produto. Então, uma empresa, ela pode colocar no mercado 3 marcas diferentes de bets, de jogos de. Tigrinho, ursinho e cachorrinho. Exatamente. Então, Uma mesma empresa você pode ser dona desses 3 tipos de produtos aí você ali. acha que elas são concorrentes, na verdade elas são empresas irmãs, né. Então nós temos aí mais de 200 empresas que operam hoje no Brasil regulamentadas, Quantas? mais de 200. 200 200 marcas, né, empresas. você tem cerca de 80 que têm a autorização, dessas 80 elas podem apresentar 3 produtos, 3 marcas diferentes, Aham. então dessas aí você vai ter cerca de 200. Cerca de E 200, sendo que o limite delas seria, vamos dizer, teoricamente, 240. Então, essas mesmas empresas parece que já quase extrapolaram o limite, estão quase chegando no limite da lei. Considerando que a lei é de 2023, é isso? isso, é. Quer dizer, 2023 é ontem, gente, Aham. anteontem. 2023, 24, 25, então já aqui, tem 2 anos e alguma coisinha É, que está valendo a lei aí, que é. você já chegou ali nesse, né? É Não, e é impressionante. interessante o seguinte, tem muitas empresas que já entram na justiça para tentar derrubar essa exigência dos 30 milhões, porque eles falam que fere a livre concorrência, a livre iniciativa. Exato. STJ. Teoricamente, fere, Ué. é óbvio. E eu, Só que eles ferem, me parece que, Mas né? qualquer empresa de seguridade, qualquer empresa de seguro também Sim, tem que ter uma empresa de resseguros, inclusive, né? exato. Então, qualquer negócio jurídico aleatório, qualquer negócio jurídico de risco, ela tem que ter um capital de giro, é igual a empresa de seguro. Para poder ser seguradora, você tem que ter autorização do Banco Central para poder funcionar, para comprovar que você tem capacidade financeira de De suportar o que vai acontecer. suportar sinistros, né? Porque senão você também não tem retorno. E no caso sinistro dele seria você acertar as Acertar, apostas. exatamente. O STJ, então, está filtrando muito, tá? Porque tem um monte de empresa entrando com nada de segurança e o STJ fala: não, se você não depositar os 30 milhões, você não vai ter a autorização, porque senão esse número ia ser ainda maior. Olha só. E fala um pouquinho da fiscalização. Existe controle, é, é, né, um pouquinho sobre a fiscalização, o controle e a arrecadação dos impostos dessas empresas de apostas aqui no Brasil. A arrecadação fiscal é alta? Você pode me dizer isso? Quem são os órgãos responsáveis e para onde vão esses impostos? Eu acho que isso é uma questão Não, substancial, né? não, Porque se a gente pensa que lei, quando você cria uma lei, isso que eu falo com os meninos em sala de aula, né? A lei, às vezes, como é que é essa questão da lei pegar? Existe o elemento da fiscalização da lei, que é aqueles que fazem cumprir. Se você não tem braço para isso, a lei, como? às vezes, se torna um tanto quanto que nó. Uhum. Né? Mas a questão da arrecadação dos impostos, de outro lado, né? Quem são esses órgãos responsáveis e como isso é operado? Você pode falar um pouco disso para a gente, Ó, Sara? vamos lá. A arrecadação, ela realmente um valor substancial, né? A gente tem Uhum, aqui a arrecadação, por exemplo, do ano de 2025, uhum. o governo federal arrecadou aí cerca de 37 bilhões de reais. É uma fonte de receita boa, muito boa. Exatamente. Não, perdão, deixa eu corrigir aqui, ó. Sim. A arrecadação das empresas foi de 37 bilhões. O governo arrecadou 9,9 bilhões Bom também, também. muito E bom. aí o que acontece? Porque, afinal de contas, também a carga tributária continua sendo de qualquer outra empresa de iniciativa privada, cerca aí de 27%, às vezes 35%. O problema é o seguinte: e a fiscalização disso? A fiscalização fica a critério do Ministério da Fazenda e da Receita Federal. Mas, Sara, como é que eles vão fiscalizar a internet? Porque é um mundo sem lei, né? A gente sabe que Exatamente. acontece tudo na internet. A Sim. gente tem venda de arma, a gente tem venda de material pornográfico, a gente tem facilidade de droga.
quem é que vai como é que vão conseguir filtrar isso? Então que existem empresas que estão operando e que provavelmente não têm a regulamentação, é fato, né. E a gente sabe que, eh, grande parte desses valores que são, arrecadados deveriam ser para poder implementar exatamente mecanismos de controle. Mas eu não sei se isso de fato está acontecendo. Com o número expressivo de arrecadação dessas empresas, a gente percebe que o destino desse dinheiro, né, provavelmente também não vai ficar no Brasil, até porque grande parte delas também, a gente sabe que a origem, né, de forma primária delas realmente não é o Brasil. Quanto à questão dessa arrecadação, quando Sim. a gente fala que o Brasil, então, ele, gasta aí 38 bilhões de tratamento com despesas com o SUS, e isso aumentou e essa procura de tratamento, né, para quem, sofre essas mazelas, né, que é exatamente esse ato de compulsão de apostas, aumentou 140% em 5 anos. 140% Muito. é muita É um coisa, né. absurdo. Ano passado, o STF determinou que o governo federal tomasse medidas para poder impedir que as pessoas que são beneficiadas do Bolsa Família gastassem o dinheiro com jogos e apostas esportivas online ou coisas do Sim. gênero. Por quê? O Tribunal de Contas, o COAF, a Receita Federal, o Banco Central, eles verificaram que 27% dos recursos do Bolsa Família, pelo menos em janeiro do ano passado, foram gastos em bets. Ou seja, a pessoa está ali na dependência de algum plano de assistência, de algum programa de assistência do governo e deixa de comprar o arroz, o feijão para poder jogar em bet. Então a pessoa realmente não tá ali naquele desespero, né, não é possível. Então assim, eu não consigo entender, eu não consigo ver a bet como uma forma de recreação. Isso para mim é uma forma, deturpada de interpretar a atuação, dessas bets. E por mais que o governo federal arrecade bem, grande parte desse valor não vai para a área da saúde. 1% vai para a saúde. Grande parte dos valores arrecadados pelo governo federal vão para a área de esporte. Talvez seja por isso que nós tenhamos tantos esportistas, jogadores de futebol, né, artistas, comentaristas de esporte fazendo Sim. propaganda de bets, porque na verdade o Comitê Olímpico, Paralímpico, ele fica ali com 36% daquilo que o governo arrecada. Outros 28% vai para o turismo, depois para a seguridade social, para a educação e 1% para a saúde. O que, aliás, o próprio governo já percebeu que está errado e que essas contas vão ter que ser refeitas, né? Vão ter que destinar uma parte maior para a saúde, tendo em vista que a população já está doente. Entendi. Olha isso. Mas a E outra fiscalização. e outra coisa, é óbvio, o governo Uhum, arrecada, só que os gastos sociais e os custos sociais aham, voltam para o governo no sentido de que essas pessoas voltam doentes para o sim, SUS e existe a questão também do endividamento das pessoas, sim. né. Hoje estamos falando muito disso, eu queria que você falasse um pouquinho disso para mim, né. Se você saberia, me dizer quantos brasileiros hoje participam aproximadamente dos jogos e apostas atualmente, né. Que você falasse de novo, você já falou. E quanto em dinheiro os brasileiros costumam gastar ou investir em apostas e jogos? Existe algum dado, alguma pesquisa nesse Existem. sentido? Eh, a gente sabe que, pelo menos 30 a 40% dos brasileiros têm já o hábito de praticar jogos. Quantos? 30 a 40%. Porque como esses números não são precisos, porque muitas vezes, essas informações são dados sensíveis, né, Sim, a própria, verificação, às vezes, fica na dependência deles colaborarem e informarem, mas essas informações, às vezes, não são passadas, né. E a média é que eles gastariam pelo menos cerca de R$ 200 por mês, média, média. Então você vai ter gente que vai gastar 100, mas você vai ter gente que vai gastar R$ 1.000 por mês. Mas numa sociedade que a gente sabe, pelo menos das últimas estatísticas, né, de levantamento do próprio SPC, do Serasa, em que 51%, esse número marca meu coração, 51% da sociedade civil adulta tem dívida. Tiziano, se a gente pensar sim. 51% da sociedade de adultos
têm dívidas, estão inadimplentes, e aí você pensa que 40% estão jogando em bet. É uma conta que você fala assim: "Tem alguma coisa errada", né. Sim. E é por isso que a gente percebe que, são famílias que estão se endividando, são jovens que estão deixando de fazer faculdade, de comprar o carro, de, né, constituir família, porque tem dívidas. E algumas situações são mais extremas, né. Há pouco tempo, inclusive essas semanas aí, a gente viu alguns casos, no noticiário de pessoas que já suicidaram, tiram suas vidas por conta de dívidas de 300.000, 100.000 em bets. Tem a notícia, ano passado, em Belo Horizonte, o filho que matou a mãe por conta de para conseguir o seguro dela, para poder, pagar a dívida de aposta. Então, é um tipo de nocividade que não afeta a pessoa, afeta a família, afeta a sociedade, afeta todo mundo. Você saberia me dizer, eu não sei, está me ocorrendo isso agora Uhum. aqui, como está sendo essa questão das pessoas que não estão pagando a BET especificamente, e essas empresas estão ajuizando ações de cobrança contra eles? Como é que é isso, Estão, sabe? estão. As bets, né, são credoras a partir do momento que elas utilizam o Pix ou o cartão de crédito. Tá, então elas têm a garantia, elas não saem no prejuízo Hum, nunca. Por quê? Para você então, eu não sei como é que fala, acho que carregar o aplicativo, acho que talvez não sei se essa era a expressão, você vai ter que fazer uma pequena transferência inicial. Então você vai fazer o pagamento por Pix ou você vai vincular o seu cartão de crédito, né. "Ah, então o meu cartão de crédito tem um limite X, então esse valor ali que você vai poder gastar". Mas assim, o que que acontece? Sendo sua pergunta é até interessante. Antes de 2018, quando a gente teve a primeira regulamentação, uhum, a gente só tinha o Código Civil, que dizia o quê? Que não podia, né? Ou sim, seja, se eu fiz uma dívida de jogo, eu não vou pagar. Judicialmente, sim, ninguém vai me cobrar. O que que as empresas já faziam? Vinculavam o meu cartão de crédito. Por quê? O meu cartão de crédito é um título executivo, independente de qualquer coisa. Então, eles criavam uma forma de legalizar legalizar. aquela cobrança, porque sabia que eu não ia pagar voluntariamente, então eles arrumam um meio indireto. A única proibição que a lei tem é de fazer aqueles tipo cartão de fidelidade, Sim, que tem o objetivo, né, específico, né? esse aí é o que eles são proibidos. Fora isso, eles têm todos os subterfúgios para conseguir o crédito e eles judicializam, cobram, eles colocam o nome no SPC, no Serasa e vai executar carro, vai pegar tudo que a pessoa tem, infelizmente. Nossa, moça. Quais cuidados o consumidor deve ter para saber se uma empresa de apostas é legalizada e confiável? Como evitar golpes nesse mundo das apostas online, professor? Olha, sinceramente, eu acho que o ideal seria não jogar. Eu ia falar exatamente isso. Tipo, a gente vai jogar a bisca, chama a Não é verdade? família, né, brinca, mas apostar não, jogar não. Jogar sim, agora apostar não, né. Mas o Ministério da Fazenda acho que está tão preocupado que ele lançou inclusive no site do Ministério da Fazenda, tem lá a relação, você consegue consultar as empresas que estão regularizadas. Então, assim, Verdade. se infelizmente a pessoa acha que é prazeroso, né, quer aí passar tempo jogando, né, Usa a sua apostando, liberdade para isso, né? né, pelo menos verifique se é uma casa, se é uma instituição Regulamentada. minimamente, né, confiável. Então, assim, a sugestão que eu dou, verifique no site do Quantas Ministério da Fazenda. palavras não cabem na boca, né? Instituição confiável. É complicado você dizer que uma pessoa jurídica que explora esse tipo de atividade é confiável, né? De repente regulamentada, regularizada, né? Porque às vezes é essa que a gente começou falando. Nem tudo que é direito é É, moral, é correto, é certo, é exato. o reto. E às vezes, né, a legislação aqui Sim, está trazendo essa perspectiva, para né? mim, você quer ver uma incoerência na minha cabeça que eu não consigo entender até hoje? Bom, qual a justificativa da gente ter a possibilidade de termos jogos online, que eu tenho um programador, e esse programador vai fazer o quê? Olha, se a Sara se habilitar lá no aplicativo, para eu poder cativar a Sara, o que que eu vou fazer? Vou deixar a Sara ganhar inicialmente, né? Quando ela voltar, ela vai ganhar mais um pouco, e aí, da hora que ela fizer outro aporte, ela vai começar a perder, certo? Então, existe um programa que eu
Sara, não conheço, não controlo, não confio, tecnicamente, né, como consumidora que eu sou vulnerável, estou ali no limbo da minha ignorância, não consigo sequer fiscalizar se aquela nhaca é correta, né? Exato. Aí vamos lá. Então, isso é lícito. Aí, se eu quero fazer um bingo, que eu tô vendo o carinha lá rodando a roleta, tirando a pedra, gritando o número na minha frente, esse é ilegal. Você está entendendo a Perfeito. coerência? Ou seja, aquilo que é físico, que é real, que eu consigo ver, que eu consigo minimamente olhar, fiscalizar, acompanhar, é ilegal? Da onde que aquele que foi programado pode ser lícito? Para Não mim, faz nenhum não, sentido. não, não faz, É né? uma contradição muito Aham. grande, né? É. Intrínseco, Aham. né? Próprio do direito, né? A questão são os atores que operaram isso, o lobby que se teve por trás da Sim. regulamentação disso. O Ah, bingo ninguém quer, porque é a tia, é o tio, é o avô é. que joga, a É a família que se preocupa, é quermesse. a quermesse, é o pessoal da paróquia, na É, verdade. é para ajudar aquela pessoa que está Isso daí. doente. Exatamente. Exatamente, é outra perspectiva, né? É. Enfim. Para finalizar, professor, eu vou Uhum. fazer mais uma pergunta, e aí Claro. de natureza técnica, tá? Como o Poder Judiciário tem enfrentado isso que a gente chama de ludopatia, né? Que é essa Isso. doença voltada àqueles que são. Se você puder explicar também o que é a ludopatia para a gente, e Uhum. os problemas financeiros que já começaram a chegar nos tribunais. Como o Judiciário está equalizando a esse novo conflito que está aparecendo agora aí? Pois é, o judiciário está tendo que atuar, né? Mais uma vez, eu brinco que às vezes o judiciário quer ficar quietinho, mas não tem jeito. O ativismo judicial tem que estar sempre presente. A ludopatia nada mais é do que uma forma de vício, né? Sim, Quando a gente está lá estudando direito civil, quando a gente fala sobre os relativamente incapazes, que a gente fala sobre os viciados, os ébrios habituais, né? As pessoas que são viciadas em álcool, em tabaco, pessoas que são viciadas em drogas, pessoas que são pródigas, né? Ou seja, aquelas que não têm controle de patrimônio, sim, elas são passíveis de serem interditadas, passarem por processo de interdição, curatela, né? E serem consideradas incapazes exatamente por se tratar de uma doença. E a ludopatia é um vício, e é um vício sobre o jogo. E, gente, esse vício não é de agora, não, tá? Ele existe desde que o desde o mundo. mundo é mundo. A gente, historicamente, a gente sabe de várias pessoas, né? Várias famílias que perderam tudo, várias pessoas que jogaram, apostaram, às vezes ganharam, a maioria perderam, Isso infelizmente, aí. porque é muito difícil o jeito que aposta ter o feedback de saber parar, sair na hora certa. Então, assim, o judiciário está enfrentando isso e está fazendo o quê? A gente já tem, eu até anotei aqui, ó. O judiciário, achei, adorei, porque a alegação agora do vício, né, dos jogos, da ludopatia, ela tem sido encarada como uma forma de doença. E se é uma doença, doença essa inclusive reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, qualquer ato feito por aquele paciente, por aquela vítima, é um Doente. ato nulo. Então a justiça tem anulado as dívidas. E tem sido assim em um punhado de tribunais. Então Muito você interessante. tem, por exemplo, o Tribunal de Goiás, Maceió, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais. Esses aqui foram os que eu fui anotando. Ó, Brasília também, TJ já tem situação de anulação de dívida, dívida de jogos, apostas altas, tá? De 30 mil, de 300 mil e mais, condenação ainda das empresas, das bets a pagar dano moral. Essa parte eu adorei, tá? Olha isso. Por quê? Porque a pessoa, ela entra num Um limbo estado, de né? e assim, e muitas vezes a família vai perceber na situação quando é tarde demais. Tem aqueles casos que a gente sabe em que a o pai gastou o dinheiro, toda a reserva da família toda. Então é uma coisa que futuramente vai afetar a família. Então a gente tem aqui, por exemplo, a Betano foi condenada, inclusive, pela justiça para anular essas apostas lá em Maceió. O São Paulo teve um gerente de uma empresa que desviava dinheiros da empresa a qual ele trabalhava para poder jogar. E aí foi descoberto, ele teve que restituir os valores,
enfim, então assim, o judiciário está passando, a entender que esse tipo de doença, muitas vezes ela é fomentada pela própria atividade econômica, pela própria exposição, tranquila, certa, como se aquilo fosse algo do cotidiano e algo normal. E aí quando você vê uma propaganda com N esportistas, N influenciadores, como se eles não, e Atores. como se eles realmente tivessem ganhado dinheiro com jogo e aposta, o que não é verdade, Exatamente, né. O que exatamente. para mim é uma incoerência. E É aí como se eles estivessem jogando. é, exato, perfeito. Então o judiciário agora, ele tem enfrentado isso e pelo menos os pareceres, as decisões que eu vi foi exatamente nesse sentido, de anulações dessas dívidas, né, da não obrigatoriedade de pagamento e ainda na condenação de alguma dessas bets, em danos morais. Claro que: "Ah, Sara, mas será que todas as pessoas que estão ali Isso que eu ia te fazer são pergunta. São viciadas, são". ludopatas? É, pois é, esse viés, né, é uma questão muito mais que, depende do laudo, depende da Sim. situação concreta. Porque, Tiziano, eu brinco do seguinte: tem pessoas que elas são passíveis de se viciar em qualquer coisa. Eu conheço Sim, pessoas que elas vão tragar um cigarro a primeira vez, vão gostar daquele prazer e vão querer. Tem outros que vão falar: "Ah, tá, legal, não fez exato, diferença". Então, é muito complicado a gente ter essa definição, o que que aquele jogador conta mais, que não tem esse controle, exato. e o que aquela pessoa que também está ali, talvez sem, Só eh foi imprudente. exato, e se foi uma situação pontual, né. Exato. Mas, o judiciário está tentando, né, fazer a vez do policial mau e tentando fazer um mínimo de controle, mas assim, não é um problema exclusivo do Brasil. Sim, O Brasil, por incrível que pareça, é um dos países que mais gasta em que a população mais gasta, né, em jogos esportivos, de uma forma geral nas bets. Assim como é um dos países que mais gasta em tratamento para essa mesma população. Então, infelizmente, por mais que seja um movimento mundial, agora durante a Copa a gente tem visto muitos esportistas fazendo publicidade, né, mas também tem aqueles que têm aí uma hombridade de reconhecer que, não é uma atividade, que deve ser, levantada ou torná-la como se fosse natural. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do jogador francês, do Mbappé, e ele sim, falando sobre que ele acha, que ele não concorda, que ele é categórico em não aceitar nenhum tipo de propaganda, de patrocínio nesse sentido, porque ele sim. tem, né, esse conhecimento de que famílias, acho que alguém próximo da família dele, Uhum. enfim, perdeu tudo. Então, assim, do mesmo lado, da mesma forma que você tem pessoas que agora estão começando a ver a necessidade de olhar para esse regulamento e pensar: realmente isso está certo? O problema é que nós temos um regulamento que autoriza essas atividades econômicas ser explorada por 5 anos, né? Eh, então essas empresas que foram autorizadas, elas têm aí pelo menos a garantia de 5 anos de atuação no mercado. Então, você sabe me dizer, professor, então as empresas têm que ser autorizadas Sim. pela lei, então elas têm que ter alguma autorização ou só preencher os requisitos? Não, elas têm que ter autorização. Ah, Para tá. poder, inclusive, no ato que elas para poder conseguir a licença, fazer aquele depósito dos 30 milhões, Sim. elas ficam condicionadas àquele período de 5 Entendi. anos. Mas são requisitos legais que estão previstos, né? Ela Sim, prevê esses requisitos e o exato, poder público autoriza, então, exato. elas explorarem atividades de jogos eletrônicos, né? Uhum, Jogos pela internet, né? é, Isso, apostas pela internet. exato. Me parece que existe uma parte também voltada à propaganda e à normalização que o poder da propaganda faz. Uhum, Você já tocou nisso, mas eu queria falar um pouquinho mais nisso, né? Porque independente, eu já quero saber a sua opinião aqui, se você uhum. puder falar. Se você puder falar, se você já tem uma opinião formada com relação à questão das bets, se elas devem se manter, se você é contra ou a favor, né? Considerando também o aspecto da propaganda. Eu já falo que uma coisa que eu tenho certeza, a propaganda das bets, eu acho que elas deveriam ser proibidas. Em qualquer forma, de qualquer maneira.
Então, não deveria existir na internet nenhuma natureza, propagandas, patrocínios, nada dessa forma. Uhum. E a atividade, na minha perspectiva, poderia hoje, tá, gente? Estou falando assim, ela poderia existir numa pecha liberal, mas eu não sei também até onde não. De repente ela Uhum. poderia até na página 2, não sei. Aham. Mas uma coisa que eu tenho assim, certeza absoluta hoje, que eu tenho uma convicção, é de que propagandas não deveriam existir. Em hipótese alguma. Por quê? Porque eu acho que a propaganda, nessa perspectiva, ela normaliza uma situação que não é normal. Ela transforma uma Verdade. coisa que é por quê? Quando você olha e vê uma grande... Quando você liga a sua televisão e você está passando na televisão, o inconsciente da gente é, se está passando na televisão, eu Aham. preciso ter um juízo crítico. Aham. Aliás, eu liguei a televisão, estou tão cansado de ser crítico a vida inteira, na televisão só quero Aham. prazer. Eu É. preciso que a televisão, de alguma medida, seja inocente. Uhum. Né? E as propagandas, em alguma medida, sejam inocentes. Mas o que está vendendo ali não é sabonete nem pasta de dente. É verdade? Não está vendendo isso. Exato. Está vendendo outra coisa, e são muito bem produzidas. E aí, quando vem com a cara de uma pessoa confiável, Uhum. quando vem endossado isso por um influencer, por um ator, por um apresentador, por uma pessoa de futebol, que é uma pessoa que, de alguma forma, é, parece ser íntegra, Uhum. Você tem um não crédito, é né? verdade? Que É. Esse é o parece ter ídolo, às interesse, você vezes, né? empresta a sua credibilidade Sim. àquela pessoa, então me parece que faz sentido a gente estar fazendo isso. Né? E eu não sei até onde. Então, assim, a minha posição é que propaganda deveria acabar mesmo em relação a isso. Quer existir, crie subsídio. Eu acho que é meio que a política do cigarro no Brasil que foi que logrou êxito. Hoje está muito mais madura, inclusive acho que tem que melhorar ainda, mas a questão da bebida no Brasil Sim, também, sim. né, está melhor. Esse é o meu posicionamento. Queria ouvir de você. O que você pensa a respeito de Ó. bets? Vamos tacar no fogo, tem que acabar com isso? Porque eu acho que é um argumento extremamente válido. Porque se você for pensar, não existia essa realidade até bets especificamente. A configuração que é recente, de menos 3, 4 anos, É, né? Para isso. exato. Quer dizer, a gente não tinha esses problemas. Uhum. Olha os problemas. Não é que, não, existiam jogos clandestinos. Existiam. Mas eram os Mas mais difíceis, não gente. tinha o número que se tem hoje. Com Não certeza. tinha os problemas que tem hoje. Não tem a quantidade de. Então, quer dizer, antigamente você podia jogar numa plataforma que era nos Estados Unidos? Uhum. Sim, pela internet. Nos outros lugares, poderia ter cassinos online onde você poderia jogar? Sim. O Estado brasileiro estaria deixando de lucrar com isso? Sim, mas no momento em que você nacionaliza, Exato. no momento que você nacionaliza, você dá todo o aparato jurídico para essas empresas aqui, para funcionarem aqui, para publicarem aqui, para ter mais demanda, mais consumo, e em razão disso, todos os efeitos colaterais que isso produz. Né? Mas ainda eu ataco, Tiziano, acho que as propagandas. Mas eu queria te ouvir, o que você pensa? Então, se a gente parar para pensar, eu não vou lembrar o número da lei não, tá, mas em 1997 nós tivemos uma regulamentação das leis exatamente essas que proibiam tabaco, Sim, fumígenos de forma geral, sim. eh, bebida alcoólica, propaganda só a partir das 10 da noite até as 6 da manhã, eh, medicamentos, terapias exclusivamente destinados para o público da saúde, para os médicos ou coisa assim. Uhum. Então, se eu parto do pressuposto, né, que o vício do jogo, a ludopatia, é uma das formas que pode ensejar em algum tipo de doença, a qual daqui a pouco eu vou ter uma pessoa Isso em apostas, né? é, é, daqui a pouco eu vou ter uma pessoa passível de ser interditada, é a mesma coisa. É basicamente eu estar fazendo propaganda de droga para um viciado diurnamente. E o pior, né? Vamos pensar num viciado. O cara, para ele conseguir a droga, ele vai ter que se deslocar, vai ter que buscar. Gente, o jogo não. Ele está dentro do seu celular, ele está na sua televisão. É só você ligar. O acesso é muito Antigamente, fácil. Antigamente não. Antigamente, quando não se tinha esses instrumentos pela internet, Uhum, você tinha que ir em cassinos clandestinos, você tinha que ir em casas de jogos exato. clandestinos, você tinha que ir em locais de você tinha que sair. Existia um movimento. Hoje está tudo muito aqui, a uma tela de É uma distância. facilidade. E assim, de tudo, o que eu acho mais tosco, se tudo que eu falei não for, até agora, o que eu acho pior mesmo é exatamente a possibilidade daquilo que eles chamam de afiliados de aposta, comissão de Uhum. aposta. Não sei se você já viu. Não, não O sei. que que acontece? Basicamente é o seguinte.
isso é tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Às vezes no Mercado Livre, por exemplo, você tá lá tentando comprar um treco qualquer, e aí Uhum. tem um link. E aí você clica para poder fazer um jogo. Se você joga e ganha, ok? Beleza, que bom para você. Se você perde, o Mercado Livre ganha uma comissão sobre o valor que a casa de aposta ganhou. Ou seja, ela ganha um valor sobre a sua perda, sobre o seu dinheiro. E Entendi. isso serve para o Mercado Livre. Isso serve para Shopee, para Shein, que fica o tempo todo lá nos aplicativos oferecendo jogos. Aterrador. Isso serve para o Ticiano. Se eu Sim. enviar um link daquele para o Ticiano, o meu código Sara fica registrado e se o Ticiano jogar por aquele link e perder, eu ganho um valor X de comissão. Ou seja, isso para mim é enriquecimento sem causa, isso para mim é dolo de aproveitamento, isso para mim é violar tudo aquilo que a gente preza. Então, e aí, olha que loucura. Nós estamos falando de uma publicidade gratuita, porque Sim. agora eu não estou nem pagando o influencer, jogador de futebol, para fazer propaganda de bet. Eu estou simplesmente recebendo um link de uma prima, de um conhecido, e essa pessoa vai lucrar em cima do meu empobrecimento. Então, assim, eu falo que é uma pirâmide Sim. que e eu não consigo entender como que isso foi regulamentado, como que a gente pode. E o pior, né, por 5 anos. Então, assim, eu acho que, no fundo, eu acho que o governo pensou assim: não, vamos fazer um teste, né? Vamos deixar essas bets funcionando por 5 anos, se elas não quebrarem o país, a A gente. gente arredava um pouco nesse período. É, Vamos ver o que que a opinião pública vai se manifestar nesse. Me parece, falando disso, que as pesquisas de opinião é que as pessoas são contra. que Me bom. parece que elas têm mostrado, que eu tenho visto Aham, sim. algumas pesquisas que têm sido feitas, as pessoas são contra. A maioria das pessoas são Mas contra. tem que ser, né? Porque não dá para entender. É um aproveitamento, é um dolo, é uma facilidade de acesso. Ah, mas as pessoas que estão ali, tem gente que ganha. Ah, porque eu tenho um amigo, eu tenho uma Não, existe tia. realmente, Tem, mas mas aquilo ali é existe exceção. muito que se perde, né? Os danos colaterais são muito maiores, Exato. me parece, Uhum, né? De alguma forma. exatamente. É impressionante. Por outro lado, só para contextualizar, e nem sei se o paralelo é interessante, mas existe um lado também da nossa autonomia de valor. Hoje a gente fala de produtos ultraprocessados, a gente fala da indústria alimentícia, Uhum, do que se vende, e às vezes o adoecimento da população por estar comendo produtos ultraprocessados, que são cheios de químicas que não são boas, e uhum, que hoje estão se redescobrindo isso, estão se discutindo muito isso. Isso está relacionado com nossas relações de consumo também. exato. Só que eles estão aí. E, né? Uhum, E aí, a minha ideia é, tá, tem coisas que são potencialmente ruins. uhum, Existem coisas que realmente são ruins. A gente vê o cigarro, que é ruim, que não é uhum, nada bom. Né? A gente vê os vícios em bebidas, que não é nada bom. Temos as bets, que estão também todas nessas categorias morais, que são tudo isso perigoso e potencialmente daninhos, uhum. inclusive os ultraprocessados. E aí, vamos repensar tudo isso e falar que não? Ou vamos dificultá-los no Brasil, entende? Uhum. Eu acho que também é uma coisa que a gente tem que colocar e pensar enquanto sociedade, né? É. É E, complicado, é uma situação não, é complicada assim, mesmo. mas eu vejo que às vezes o brasileiro não tem maturidade para poder fazer avaliações, talvez de práticas que talvez acontecem de forma com uma certa parcimônia, com uma certa, um certo cuidado. Por que que em alguns países existem cassinos e aqui não pode? Ou seja, o que que aconteceu historicamente para a gente chegar nesse ponto? Mas provavelmente é exatamente isso, é a fragilidade que o brasileiro tem muitas vezes de se viciar em qualquer coisa, né? Então, se a gente tá aqui de 2023 para agora, ou em pouco tempo, você tem pessoa que recebe programa assistencial gastando dinheiro em bet, É surreal. né? Tudo bem que, não, Sara, na verdade eles estão ali porque eles estavam endividados, estavam tentando recuperar financeiramente. Olha, nunca vi ninguém apostando e conseguir recuperar nada, né? Muito pelo contrário, o pessoal aposta e vai embora e perde. Então, para mim, hoje, a regulamentação das bets foi
desserviço que o governo fez, Entendi. sinceramente. Não consigo ver, benesse nenhum, vantagem alguma. O SUS não tem capacidade de atendimento, não tem nem estrutura, eh eh concreta para poder fazer esse tipo de tratamento. A gente não vive numa sociedade, economicamente falando, né, com uma tranquilidade financeira para a pessoa estar podendo jogar dinheiro fora, muito pelo contrário, os números, pelo menos nesse primeiro semestre no Brasil, não são bons estatisticamente falando. Então, eu fico indignada quando eu vejo aqueles jogadores de futebol fazendo propaganda para bet, porque os caras já estão trilionários, as próximas 4 gerações dele não precisam trabalhar, né, e os pobres coitados que precisa trabalhar estão jogando dinheiro fora em bets. Terrível. Eu estava vendo um dado hoje mesmo, olha só, como esse assunto é o da hora. É. Hoje está no dia 26 de junho de 2026, pessoal. E saiu na Gazeta hoje Hã. uma entrevista que falava justamente isso. Hoje, 380 capixabas buscam tratamento gratuito contra dependência em jogos esse ano. Tipo assim, isso são dados oficiais. Imagina que está subnotificado aí, Aham. pessoas que falam que não são, porque dá, né? Então, quer dizer, são 380 que estão buscando aqui no estado do Espírito Santo. Isso. Tem casas de apoio que estão recebendo essas Sim. pessoas. Então, assim, realmente é uma questão muito complexa. Eu tenho uma amiga que é da área da saúde, e Sim, ela falou: "Sara, idosos, por causa da solidão, da pessoas substituição, jogando e perdendo o pouco que da tinham da aposentadoria, apostadoria". isso. Ela falou: "Olha, eu tenho uma paciente que já perdeu grande parte e ela tá ali". Eu falo: "E a família não faz nada?". Ela falou: "Olha, quando a família se deu conta, né, Já era tarde o rombo já demais. existia". Imagino, então. Professora, para finalizar, quero uma dica não jurídica para essa galera, que você fale para mim. Se você está lendo alguma coisa, algum livro, se está assistindo alguma série boa que você indica para esse pessoal, para os nossos alunos e para a nossa audiência extra-alunos. Você tem alguma coisa nesse sentido? Adorei. Nossa, e o problema é que eu sou péssima de nome. Eu estava assistindo exatamente uma série, eu vou tentar lembrar o nome, espera aí. É uma série mexicana que fala sobre a inteligência artificial, na verdade. Eu ia procurar aqui, mas eu Ai, acho que eu não vou conseguir não, acessar, tá eu muito vou te gerente. mandar ela depois, porque inteligência artificial, né, essa questão dos humanoides, é muito bacana. Eu vou te Da hora. mandar, com Me certeza. manda. Eu Joia. então dou uma sugestão, já que tu falou de inteligência artificial, pessoal, assista uma série da HBO chamada Westworld. São as 3 ou 4 temporadas, mas as 2 primeiras são as melhores, que é realmente sobre inteligência artificial, altera, e são dilemas filosóficos que são colocados lá, que são maravilhosos. Algum livro específico que você quer indicar para o pessoal aqui, que não seja jurídico, ou não, que você está lendo por enquanto, que leu aí das últimas vezes que vale a pena, que você gosta? Olha, então, eu para falar a verdade, eu só durante o ano, eu fico com peso na consciência quando eu pego um livro. Menina, já tive isso, hoje em dia não tem mais não. Não, gente, eu fico pensando: "Não, eu tenho que prepará-lo, eu tenho que Não, na fazer minha cabeça processo", também. né. Então, assim, livros, de Que não literatura, sejam cientistas, que não sejam técnicos, você não tem não, agora. não, nesse momento eu estou só lendo os livros jurídicos mesmo, Falo porque isso, pessoal, porque a professora Sara é uma ávida leitora, tá? Eu tenho uma história da família dela maravilhosa aí, de leitura da irmã, aham, motivadas pela mãe, muito. sobretudo. Então, assim, fiz a pergunta por causa disso. Mas a gente sabe que é aquilo, leitura de trás para frente, frente para Todo trás. dia. Muito obrigado por participar do Obrigada. Entre Direitos, tá? A gente vai Beijo, chamar beijo. você mais vezes. Beijo, Um forte obrigada. abraço, pessoal, e até o próximo.